O verbo assistir é um dos verbos mais cobrados em questões de concurso, porque esse verbo apresenta várias acepções. E para cada acepção, ele também pode apresentar uma transitividade diferente. Se você quer saber tudo sobre esse verbo, fique por aqui. Inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e vamos embora para a aula! Em primeiro lugar, o que são acepções de um verbo? Bem, acepções de um verbo ou de uma palavra são os vários sentidos que essa palavra ou esse verbo pode assumir em um determinado contexto. Então, o verbo assistir, ele não significa apenas uma coisa, ele significa várias coisas, dependendo do contexto ao qual ele é aplicado. Quando você abre o dicionário, seja o dicionário físico ou o dicionário online, existe uma numeraçãozinha no significado das palavras, 1, 2, 3, 4, cada númerozinho daquele é uma acepção, é um significado, um sentido que a palavra que você foi procurar lá no dicionário tem, certo? Então, para o verbo assistir, nós vamos estudar aqui as 4 principais acepções que ele apresenta, porque existem outras, mas que talvez já tenham até caído em desuso. Então, hoje, nós temos 4 principais acepções para o verbo assistir. E a primeira delas é ver, observar, presenciar. E quando o verbo assistir apresenta essas acepções, essa acepção, ver, observar, presenciar, ele é transitivo indireto. Veja, nós já temos aqui no canal um vídeo que fala sobre transitividade verbal. E é muito importante, se você quer entender a estrutura do português, se você vai fazer um estudo sobre análise sintática, é muito importante saber mais sobre transitividade verbal. Mas, basicamente, é assim, o verbo é transitivo quando ele precisa de complemento. Ele é transitivo indireto quando esse complemento se liga a ele através de uma preposição. Então, quando eu tiver o verbo assistir com o sentido de ver, observar, presenciar, ele vai precisar de um complemento que se liga a ele por preposição. E essa preposição, para esse sentido, é a preposição a. Então, quem assiste um filme, assiste a um filme. Nós, normalmente, no cotidiano, não utilizamos a preposição a para essa acepção do verbo assistir. Todo mundo entende quando a gente fala eu assisti o filme. Mas gramaticalmente está incorreto, porque para esse significado, o significado de ver o filme, o verbo assistir exige a preposição a. Então, ele é transitivo indireto, porque o complemento precisa se ligar a ele através dessa preposição. Veja aqui os exemplos. A plateia assistiu ao espetáculo. Aqui nós temos ao, que é junção de preposição a com artigo o, porque a palavra espetáculo é uma palavra masculina e exige um artigo masculino. Veja o que acontece quando nós temos uma palavra feminina. A plateia assistiu à apresentação. Agora, nós precisamos de um a com um indicativo ali de crase. Por quê? Porque nós temos, na verdade, 2 letras a. O a, preposição, exigido pelo verbo assistir, e o a, artigo, que antecede a palavra feminina, a apresentação. Então, assim como em cima, ao espetáculo, a gente precisou juntar preposição e artigo, embaixo, a apresentação, nós também juntamos preposição e artigo. Mas isso fica indicado pelo acento grave ali em cima do a, certo? Então, o correto para quem quer fazer concurso, para quem vai fazer uma prova ou para quem precisa escrever um texto adequado às regras gramaticais é, se você utilizar o verbo assistir com esse sentido de ver, observar, presenciar, ele exige uma preposição a logo após o verbo, certo? Então, vamos para a próxima acepção do verbo.
E um outro sentido, uma outra acepção do verbo assistir é ajudar, dar assistência. Quando ele aparece com esse sentido, o verbo será transitivo direto. Isso quer dizer que ele vai se ligar a um complemento, mas sem presença de preposição. Agora, uma observação. Essa regra não é um consenso. Alguns gramáticos acham que, com esse sentido, o verbo assistir pode ser tanto transitivo direto quanto transitivo indireto. A maioria aceita como transitivo direto, certo? Então vejamos o exemplo. Os enfermeiros assistem os pacientes. Aqui nós temos o verbo com sentido de dar assistência. Então a preposição a não apareceu. Terceira acepção para o verbo assistir: ser da competência, caber. Veja o exemplo. Assiste ao aluno o dever de frequentar as aulas. Aqui nós temos o verbo exigindo a preposição a. Para esse sentido, caber, ser da competência, o verbo assistir vai exigir a preposição a, certo? É um sentido bastante utilizado, então fique atento. Outra acepção do verbo assistir não muito conhecida é morar, residir. Com esse sentido, o verbo será intransitivo. Veja o exemplo. Os senadores assistem em Brasília. Como eu disse no início do vídeo, o verbo assistir é o queridinho dos concursos. Ele aparece bastante. Então, vamos fazer uma questão de concurso que está dentro do que nós vimos agora e você vai conseguir acertar com certeza. 10 segundos para você resolver. Vamos conferir a resposta? Então, vejamos primeiro o enunciado. Assinale a alternativa que traz o verbo assistir com o mesmo sentido que em a Joana lhe assistiu levar a mãe ao médico e a Mauro a avó. Aqui, o verbo assistir apresenta o sentido de caber. A Joana coube levar a mãe ao médico e a Mauro coube levar a avó. Vejamos qual das alternativas também apresenta esse sentido. Vamos ver de baixo para cima. Letra D. Assistimos a uma bonita peça de teatro na semana passada. Aqui o verbo assistir tem o sentido de ver. Letra C. Ela sempre foi assistida por bons consultores. Aqui o verbo apresenta o sentido de ter assistência. Ela sempre teve a assistência de bons consultores. Ela sempre foi ajudada por bons consultores. Na letra B, sempre que possível, assistimos à professora buscando canetas ou dicionários. Aqui também é dar assistência. Aqui também é ajudar, certo? E na letra A, não te assiste intervir neste assunto. Não cabe a você intervir neste assunto. Então, a nossa resposta é letra A, que tem o mesmo sentido da frase do enunciado. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender um pouco mais sobre esse verbo. Assim como esse, existem outros com um pouquinho de dificuldade, com acepções diferentes. A gente pode ver por aqui. Deixe um comentário dando uma sugestão para um outro vídeo. Muito obrigada e até a próxima aula!